Os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais correspondem a maneiras, medicamentos, objetos ou cirurgias que visam evitar a gravidez não planejada. Além disso, o uso de alguns métodos contraceptivos, como os preservativos masculino e feminino, auxilia também a evitar infecções sexualmente transmissíveis, as famosas ISTs. Antigamente denominada DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, mas que o termo caiu em desuso. Métodos contraceptivos garantem às mulheres e aos homens o direito de ter ou não ter filhos e decidir o número de seus descendentes. Os métodos contraceptivos podem ser considerados naturais, de barreiras hormonais ou definitivos e irreversíveis. Os métodos contraceptivos naturais, também chamados comportamentais, exigem um conhecimento do período fértil da mulher, ou seja, do período em que ocorre a ovulação, no qual há mais chance de ocorrer a gravidez. Nesse período, o casal deve abster-se de relações sexuais ou não permitir que o esperma, o sêmen, entre em contato com a vagina. Dentre esses métodos está a tabela, a temperatura basal, o coito interrompido e o muco cervical. Já os métodos contraceptivos de barreira atuam como obstáculo mecânico, impedindo a ascensão dos espermatozoides no trato genital feminino e, consequentemente, o encontro deles com ovócitos. Esses métodos incluem os preservativos masculino e feminino e o diafragma. Os métodos contraceptivos hormonais baseiam-se no uso de hormônios sintéticos semelhantes aos esteroides femininos, estrogênio e progesterona, e em dose e modo adequados. Entre eles está a pílula anticoncepcional, as mini-pílulas anticoncepcionais e os anticoncepcionais injetáveis. Também temos o DIU, o dispositivo intrauterino, que é um pequeno objeto flexível de plástico que ele é inserido no interior do útero e pode ser retirado a qualquer momento ou permanecer no corpo da mulher para até 10 anos no caso de dispositivo revestido de cobre ou até 5 anos no caso de dispositivo hormonais. Esse método contraceptivo é considerado altamente eficaz na prevenção da gravidez e sua eficiência aumenta com o passar dos anos de uso. No entanto, em caso de confirmação de gravidez, é necessária sua remoção. Também temos a pílula do dia seguinte, que é um método contraceptivo de emergência que é utilizado após a relação sexual desprotegida, ou seja, quando não houve utilização de nenhum método contraceptivo ou quando o uso desses métodos apresentou alguma falha. Esse método não deve ser utilizado rotineiramente, pois além de apresentar uma superdose hormonal, provoca efeitos colaterais e o uso constante diminui sua eficiência. Há também os adesivos anticoncepcionais, que são métodos contraceptivos que funcionam da mesma maneira que a pílula anticoncepcional tradicional. A diferença é que nesse caso os hormônios são absorvidos pela pele e, se for utilizado corretamente, sua eficácia chega a quase 100%. Todos os métodos contraceptivos apresentados anteriormente são reversíveis, ou seja, permite a ocorrência de gravidez quando deixam de ser utilizados. No entanto, existem métodos contraceptivos definitivos ou irreversíveis que resultam na perda definitiva da fertilidade, que é o caso da laqueadura e a vasectomia, os quais causam a esterilização da mulher e do homem, respectivamente. O método da tabela consiste na identificação do período fértil da mulher com base na duração do ciclo menstrual e na abstenção de relação sexual nesse período. No entanto, ele não é indicado, pois sua eficácia é bastante variável e alguns nem o consideram como método contraceptivo. Já a temperatura basal corresponde a uma temperatura corpórea de uma pessoa em repouso logo após acordar de pelo menos 5 a 6 horas de sono. Esse método identifica o período fértil da mulher por meio de monitoramento dessa temperatura, a qual pode sofrer pequenas alterações por ação de hormônios do ciclo menstrual, porém vários fatores podem interferir na variação dessa temperatura, como um processo infeccioso, a gripe, por exemplo, a ingestão de bebidas alcoólicas, perturbações no sono, estresse, entre outros. Isso pode ocasionar a baixa eficiência desse método contraceptivo. Temos o coito interrompido, que consiste na interrupção da relação sexual momentos antes da ejaculação. Assim, ao pressentir a iminência da ejaculação, o homem retira o pênis da vagina, eliminando o esperma fora, preferencialmente longe dos genitais da mulher. Apesar de comum, essa prática não deve ser estimulada como método contraceptivo, pois há uma grande chance de falha, tanto por exigir autocontrole na retirada do pênis, quanto pela possibilidade da existência de espermatozoides nas secreções eliminadas pelo pênis antes da ejaculação.
O método do muco cervical permite reconhecer o período fértil da mulher pela identificação da presença do muco cervical e pela observação de suas características. Esse muco é uma secreção produzida no colo de útero e pode sofrer alterações físicas e químicas por influência de hormônios relacionados ao ciclo menstrual. Porém, o método do muco cervical não é indicado, pois situações podem interferir no aspecto do muco, dificultando a identificação do período fértil, além de requerer disciplina e observação atenta ao muco cervical. O preservativo masculino, também conhecido como camisinha ou envoltório de látex para o pênis, que impede o contato do esperma ejaculado com a vagina. O preservativo feminino é um tubo alongado de poliuretano, que é um material mais resistente que o látex. Esse contraceptivo possui extremidade fechada, responsável por receber o esperma, e outra aberta. Ambas extremidades são circundadas por um anel flexível que adequa a camisinha ao colo de útero e a mantém aberta para a introdução do pênis. O diafragma é uma membrana de silicone ou látex para aumentar a eficiência contraceptiva. O diafragma é recomendado com a associação de espermicida, uma substância que causa a imobilização ou morte dos espermatozoides. A pílula anticoncepcional, também chamada de pílula combinada, é um tipo de contraceptivo humano oral. Já a minipílula ela é considerada menos eficiente que a pílula combinada e seu uso pode ocasionar um ciclo menstrual irregular. E os anticoncepcionais injetáveis são injeções de hormônios sintéticos isolados ou combinados e são considerados altamente eficazes a sua aplicação e pode ser mensal ou trimestral. Um dos problemas dos métodos contraceptivos hormonais é que ele não é totalmente absorvido pelo corpo e aí sai pela urina da mulher, o que causa uma poluição no ambiente aquático por meio do esgoto, que acaba contaminando a vida marinha com os hormônios ingeridos massivamente por mulheres. Ao consumir os peixes, por exemplo, o hormônio volta para elas, podendo prejudicar também a saúde. A maioria dos métodos contraceptivos utilizados hoje são aplicados em mulheres. Apenas o preservativo masculino e a vasectomia é utilizada em homens. Porém, já tem estudos e métodos contraceptivos sendo desenvolvidos para essa responsabilidade não ser somente da mulher. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.